Quero que você economize o máximo possível de tinta. Eu vendo tinta. Pedir isso pra você é meio incoerente, né? Mas é verdade. Por que eu tô falando isso? Existe uma maneira de começar uma pintura para que, de uma maneira, aliás, existe uma maneira técnica de você começar uma pintura e que isso leve a você gastar pelo menos 30% a menos de tinta. E a grande vantagem nesse processo que eu tô te falando, quando você minimiza o volume de tinta, você aumenta exponencialmente a qualidade do verniz que você está usando. Então, se você usa um verniz bom, você potencializa a qualidade de retenção de brilho, potencializa o brilho efetivamente dele, a definição da imagem, a dureza, a resistência química. Muito disso tá vinculado ao tipo de acabamento, o tipo de base que você coloca embaixo do verniz. Então, levar em consideração isso que eu vou te falar vai te ajudar muito na questão de retenção de brilho, definição da imagem e acabamento do teu verniz, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar uma situação típica aqui, uma batida de frente de um carro, onde você vai substituir, aliás, vai recuperar o capô, e esse capô já tem 30% dele com primer. Então imagina que tem um capô inteiro e que basicamente 30%, quase a metade dele, precisou aplicar primer, ok? Só para você visualizar um capô no cavalete e a parte frontal dele com 1,5 palmo ali, no máximo 2 palmos de primer em toda a parte frontal do capô. Conseguiu visualizar? Então agora imagina que você vai começar a pintar esse capô. Processo padrão que todo mundo costuma fazer. Regula a pistola, 2 bar, abre todo o leque, dá 2 voltas e meia, 3 voltas e meia ali de produto, e aí começa a fazer a aplicação, começando pelo corpo do primer. Aplica verniz, aliás, tinta em toda a parte que tem primer e traz até um pouquinho para dentro do capô. É como se ele 30% tem primer, então a primeira mão ele vai lá e cobre 40% da peça. Tem alguma coisa de errado aí? Teoricamente, ou aparentemente não. Porém, nesse processo, o que na maioria das vezes acontece é que até a terceira demão você ainda consegue identificar visualmente a marquinha do final do primer em relação à pintura antiga. Você consegue perceber aquilo ali. Se a tinta tem uma tonalidade ou uma composição de pigmentos, que são pigmentos que são mais de efeito e menos de cobertura, isso pode levar até para a quarta demão você continuar vendo a marquinha ali, principalmente se você não usou um primer adequado para a tonalidade da tinta. Mas como resolver isso na prática, então? A maneira de resolver é antes de começar a pintar. Você vai fechar a vazão de produto ali para 1 volta, 1 volta e meia de produto, metade do leque só aberto e baixa ali para 0,8, no máximo 1 bar, e aí aplica a tinta localizada só na emenda do primer, que a gente chama de área de transição entre o primer e a pintura antiga. Aplica a tinta de modo leve e úmido até que você cubra só aquela região. Feito isso, deixa aquela área toda fosquear, deixa ela ficar bem fosca, e aí sim você dá a primeira demão de tinta em toda a área do corpo do primer e entrando na parte em que ficou a pintura antiga. O que vai acontecer quando você faz isso? Quando você dá a primeira demão de tinta úmida no corpo do primer e ela passa por sobre aquela área de transição, que você já deu umas 2 passadinhas ali só para cobrir a emenda aquela área de transição, o que vai acontecer? Em cima do corpo do primer você já vai ver a tonalidade da cor, opa, ela vai aparecer de primeira. E aquela regiãozinha crítica chamada área de transição entre o primer e a pintura antiga sumiu na primeira passada que você deu no corpo do primer, porque você fez uso da tinta na região onde tinha maior necessidade. Só por isso. É uma tomada de decisão simplesinha, bem simples, que vai fazer com que você consuma no mínimo 30% a menos de tinta na área que você está pintando. Então, só reforçando, primeira demão de tinta seria quase que um contorno, certo? Com pouca pressão, pouco ar, pouco produto, só na área de transição, na emendinha do primer, e depois sim você vem trazendo a pintura por cima. Situações como essa, normalmente, a área de corpo do primer, que a gente chama que é a área que o primer está todo ali exposto, você costuma matar com 2 demãos. E a área de transição, que embaixo você fez primeiro com um pouco mais de tinta, nas 2 demãos que você der no corpo do primer, aquela parte ali basicamente já sumiu. E aí você consumiu menos tempo, consumiu menos tinta e o melhor, aquela região maior que recebeu menos tinta, essa região o verniz não vai perder brilho, ele não vai baixar, ele não vai murchar, porque você tem o mínimo de tinta necessário. Concentrou tinta? Só onde precisa. Experimenta isso, você vai ver uma redução significativa na quantidade da tinta e na qualidade do verniz, tá bom? Segue aí para mais informações. Forte abraço!